alternada, o Salmo 125. Fé inabalável, cântico de romagem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Alternado, irmãos. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Todos juntos. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Assim seja. Deus seja louvado pela sua palavra lida. Entoemos ao Senhor, nosso Deus, com todo entusiasmo no nosso coração, com firmeza, o hino 145, Refúgio Verdadeiro. Hino 145. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nesta proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá.
Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias para o estudo da Palavra do Senhor. Em 1 Timóteo, daremos sequência. 1 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 7. As qualificações dos bispos e dos diáconos. Na semana passada nós introduzimos o versículo 1, apenas o versículo 1, nós nos limitamos ao versículo 1. Hoje nós vamos avançar a exposição dos versos 2 a 7. Nós vamos proceder à leitura de 1 Timóteo capítulo 3, dos versos de 1 até o verso de número 7. As qualificações dos bispos, e dos versos 8 até o verso número 13, trata das qualificações dos diáconos. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Deus de amor, tendo lido a Tua Palavra, nós rogamos a Ti e intercedemos que, na iluminação do Teu Santo Espírito, o Senhor possa nos dar o entendimento. E tendo o entendimento, que nós possamos realmente, Senhor Deus, aplicar na vida da igreja, a partir da nossa própria vida, a fim de que realmente possamos observar e vivenciar uma igreja segundo o coração de Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, pois realmente reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Assim oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Cristo, hoje e sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, o apóstolo Paulo, neste capítulo, ele vai tratando sobre as qualificações daqueles que realmente estarão e estão à frente do cuidado do rebanho do pastoreio de Cristo Jesus. A igreja, ela não é dos homens. A igreja é daquele que deu a vida por ela, o Senhor Jesus Cristo. E como toda e qualquer instituição que se preza, ela nunca vai colocar ali pessoas desqualificadas, despreparadas. E se nas instituições seculares nós percebemos essa seriedade e essa responsabilidade, que não dizer na igreja do Senhor, na casa de Deus, no cuidado daquilo que não foi constituído por homens e nem pertence a homens, mas naquilo que foi constituído pelo próprio Deus e que pertence ao Senhor. Por isso, irmãos, há exigências, e essas exigências, elas não podem ser desprezadas, elas não podem ser ignoradas. E essas exigências, irmãos, elas precisam ser não apenas contempladas, mas elas precisam ser aplicadas, não apenas na vida dos ministros, nem dos presbíteros e nem dos diáconos, mas na vida de todo cristão. Todo cristão. Contudo, aqui Paulo ele mostra que para que a igreja seja saudável, ela precisa ter homens qualificados, homens aptos, homens dignos,
Homens que realmente tenham e evidenciem esses atributos, estas qualidades. Elas são totalmente necessárias. Por isso o texto começa afirmando: fiel é a palavra. Dissemos na semana passada, né? Ou seja, ela é uma palavra fiel na apresentação da pessoa bendita de Jesus, e é o Senhor da igreja. É uma palavra fiel no modo como Deus ordena que a noiva de Cristo ela seja governada. Não é do nosso jeito, não é do nosso gosto, não é da nossa preferência, não é o que eu quero, não é aquilo que está dentro da inclinação do meu coração ou das minhas afeições preferenciais. Não é do meu jeito. É do jeito que Deus quer. É do jeito que Deus ordena, segundo a sua palavra. Por isso é que há qualificações aqui, irmãos, que não vêm nem de mim e de você, mas que vêm do próprio Deus. E que pela graça do Espírito Santo, todos nós precisamos evidenciar. Fiel é a palavra. Em seguida ele diz: se alguém aspira, deseja, ao episcopado, dissemos que é a mesma palavra para pastores e presbíteros, excelente obra almeja. É uma obra excelente, irmãos. E os homens que assim são chamados e vocacionados pelo Senhor devem exatamente reconhecer isto e encarar dessa forma. É uma obra excelente. E muitas vezes essa obra excelente, ela não será reconhecida aqui na terra, mas ela será galardoada na glória. Ela será reconhecida pelo Senhor da igreja. Então, é uma obra excelente, é uma obra muito nobre, mas que vai exigir do oficial, pastor ou pastores, presbíteros, diáconos, dedicação de tempo, dedicação de esforço, compromisso, entrega para cuidar do rebanho do Senhor, visitações, estudo da palavra de Deus, ensinos, aconselhamentos, ajudando aqueles que estão mais fracos espiritualmente, supervisionar as necessidades da igreja em todas as esferas de atuação mesmo, e se envolvendo, se doando, se colocando à disposição da igreja, e por aí vai. Se a gente fosse listar aqui, irmãos, se a gente for listar realmente toda a tarefa dos oficiais da igreja, irmãos, é muita coisa. E não para. Em seguida, o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, agora a partir do verso 2, ele vai nos colocar exatamente quais são as qualificações bíblicas. Por que eu digo bíblica? Porque existem também as qualificações, as exigências constitucionais. Nós não vamos tratar deste ponto aqui, porque nós estamos expondo a palavra. Isso é algo que a gente vai fazer no momento de instrução para a eleição de presbíteros e diáconos. Mas esse momento aqui se limita exatamente às instruções bíblicas, e porque a gente está expondo capítulo por capítulo, versículo por versículo dessa epístola. E quando ele chega no verso 2, ele diz: é necessário, portanto, que o oficial seja. Então, perceba que ele diz aqui que é necessário. Observe, irmãos, que são exigências. Veja que ele não coloca aqui da seguinte forma: talvez é possível que ele tenha ou que ele seja. É necessário. É necessário. Ele não dá opções, irmãos, de que? Não. Mesmo que não seja isso, mesmo que não seja aquilo, mesmo que não atenda esse critério ou esse outro aqui, mas ainda assim ele seja apto, não. Observe que o texto, ele não dá margem.
para um sim. Ele diz: é necessário, portanto, que seja. Não tem opções, irmãos. E eu vou direto ao ponto. Se não tiver a qualificação, não é apto. Não é. Eu sei que Deus vai lapidando e vai trabalhando na vida de cada um. Deus já está trabalhando na minha. Mas é necessário que a igreja veja em nós, os homens vocacionados, qualificados e chamados a esta vocação, essas qualificações. Essas qualificações. Lembrando, irmãos, que não se trata de homens perfeitos, tá? Porque não existe uma pessoa perfeita, sem falhas. Mas na escolha da liderança precisam ser homens que apresentem ou que demonstrem essas qualificações exigidas e que as escrituras elas norteiam e elas vão prescrevendo aqui. Então, irmãos, o apóstolo Paulo ele parte agora para as atribuições e as qualificações. E agora nós vamos começar a pontuar os aspectos das qualificações dessas atribuições que Paulo coloca aqui para nós. Então, entenda primeiramente, o apóstolo Paulo diz, é necessário, portanto, que seja. Então, é uma marca da pessoa. Não é uma opção. Isso tem que ser evidenciado na pessoa. É necessário, portanto, que seja. E seja o quê? Primeiro, irrepreensível. Quando a gente pensa aqui, irmãos, em alguém irrepreensível, a gente não está pensando em alguém que é perfeito. A gente não está pensando em alguém que é livre de erros, mas de alguém que tem uma vida particular, livre de qualquer tipo de imoralidade, em todos os sentidos. Tem uma vida moral e libida, correta. É uma pessoa que não precisa, irmãos, que se chame a atenção dela. É aquela pessoa que ninguém tem nada a apontar da vida dela. Nada. Irrepreensível. Portanto, você vai ter que unir duas coisas quando você deseja ser presbítero ou diácono e quando a pessoa precisa perceber você como oficial da igreja. Você vai unir desejo com caráter. Se alguém aspira, deseja, é necessário, portanto, que seja, primeira coisa, irrepreensível. Você vai unir duas coisas, desejo e caráter. E perceba que o catálogo de virtudes aqui, irmãos, do oficial, começa com um requisito que abrange a todos. Tem de ser irrepreensível. A palavra é esta. Não é uma pessoa perfeita, como dissemos. Não é uma pessoa sem pecado, porque não existe filho de Deus sem pecado. Não é uma pessoa não tentada, porque nenhum filho de Deus deixou de ser tentado ou deixará de ser tentado. Mas é alguém em que você não pode levantar suspeitas sobre ele. Não há pecados não tratados na vida dele. É alguém que, por exemplo, irmãos, se essa pessoa ela vier a pecar, você vai dizer o seguinte: eu nunca esperava isso dela. É essa pessoa. E você se surpreende se de repente você vê um pecado público na vida dela. Ou notório, né? Portanto, irmãos, é uma pessoa idônea. Idônea. Não quer dizer que ele é perfeito. Tá? Mas é exatamente uma pessoa íntegra. Irrepreensível.
E quando eu coloco aqui o termo íntegro, isso quer dizer, irmãos, que essa pessoa, ela tem que ser uma pessoa íntegra no seu lar, fora do seu lar, no trabalho, na igreja, nas redes sociais e na sociedade como um todo. Por onde ele for, onde quer que ele esteja se relacionando e a sua pessoa esteja em evidência, não vou nem tornar aqui em evidência, mas realmente esteja visível, essa pessoa tem que se mostrar íntegra, irrepreensível. Irmão, vocês conseguem enxergar a seriedade disso? Isso aqui não é uma instituição comum, irmãos. Isso aqui foi comprado com um alto preço, o sangue de Cristo. Isso aqui não é um lugar para a gente estar passando tempo e nem cuidando de qualquer jeito. E ai dos pastores e das lideranças que cuidarem na igreja da forma que não é recomendado nas Escrituras. Pois não, Deus. Se necessário, também aponta para o fato de que permaneça. Claro. Porque não é algo vitalício. Sem dúvida. Isso é uma marca da pessoa, né? É uma marca. É uma evidência. Né? A igreja vê, mas isso tem que ser visto e evidenciado de forma constante. Isso. É por isso que quando os líderes falham, erram, pelo menos no governo da nossa igreja, eles são despojados. Então, irmãos, é aquela pessoa idônea, tá? Irrepreensível. Isso está falando, irmãos, que o líder de Deus é um homem de caráter espiritual, tá? Irrepreensível. É de suma importância que os líderes da igreja sejam homens irrepreensíveis. Na conduta, no falar, no agir, no reagir. Irrepreensíveis. Em primeiro lugar, irmãos, porque ao ser indicado e recebido como presbítero, todos assumirão que ele é irrepreensível. Um exemplo para as ovelhas em todas as áreas da vida. Vamos abrir as nossas Bíblias aí em 1 Pedro 5, versos 1 a 3. Deixa eu abrir aqui no meu aplicativo mesmo. 1 Pedro 5, versos 1 a 3. Olha só. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, né? Pedro diz aqui, e testemunha nos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Olha aqui, irmãos. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento. Você não deve colocar a pessoa de forma forçada. Vai lá, irmão, não tem ninguém. Vai. Vai, compõe o número. Não é forçado. E cargo nenhum na igreja. Pode ser de forma forçada. Não por constrangimento, nem por sorte da ganância, por ganho financeiro. No dia que o vetor do ministério de um pastor for dinheiro, ele está no lugar errado. Ele está com motivação errada. É claro que o pastor paga a conta, o pastor come também. Paga aluguel e tudo mais. Mas o vetor do ministério do pastor não pode ser
ganhos com riquezas, ganância, amor ao dinheiro, sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores os que vos foram confiados. Irmãos, a liderança ela não pode ser uma liderança déspota, autoritária. Não. Ela tem que ser uma liderança amorosa. Ela tem que ser uma liderança que se posiciona com firmeza, mas que faz isso em amor e com amor. Antes, agora esse é o ponto. Tornando-vos o quê? O que diz aí no final do verso 3? Tornando-vos o quê, irmãos? O que diz aí, irmãos? Tornando-vos modelos do rebanho. A igreja tem um referencial. O referencial da igreja é Cristo. Mas a igreja também precisa olhar para a sua liderança e saber que esta liderança espelha Cristo neles. Modelos do rebanho, que não é seu, de Cristo. Como isso é sério, irmãos? Porque o que tem de líderes demonstrando realmente, irmãos, uma vergonha para as igrejas e um desserviço para o Evangelho, e que não tem demonstrado ser modelos para o rebanho, mas exatamente um modelo daquilo que não deve ser vivido. Irrepreensível. Então, ele será alguém que tem uma vida coerente no lar, na igreja, no trabalho e na sociedade, especialmente no lar, viu? Eu digo isso porque é justamente no contexto do lar que o verdadeiro caráter do homem se revela. Às vezes eu fico me questionando, se alguém entrevistasse a minha esposa, os meus futuros filhos, o que eles diriam? Com toda sinceridade, com respeito aos líderes da igreja, a começar a mim. Abaixo de Deus, ninguém conhece melhor a mim, aos presbíteros diáconos, do que as vossas esposas. Ninguém. Lembrando, tá? Eu falo que você diga isso aqui. Não precisa ser casado para ser um oficial da igreja, viu? Não é pré-requisito não, viu? Mas vamos lá. Digamos que você é solteiro. O que seus colegas diriam a seu respeito? Os colegas de trabalho, por aí vai. Portanto, irrepreensível. Temos de ser homens de caráter, íntegros, não homens perfeitos, porque falhamos. E todos os dias precisamos interceder para que Deus trabalhe em nós. Molde o nosso ser, venha moldar o nosso ser, nos tornando a imagem do seu Filho. Em segundo lugar, irmãos, é de suma importância, né? Porque um presbítero tem que ter alta consideração por seu caráter, não por sua riqueza, status na sociedade, posição social, diplomas, popularidade ou outros motivos mundanos, tá? Porque muitas vezes nós somos tentados a oferecer o ofício de presbítero às igrejas, né, a um homem baseado em sucessos do mundo corporativo e secular. E essa motivação é errada. Ou porque a família tem uma longa história na vida da igreja, você é uma pessoa popular, você é uma pessoa bem conhecida. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui não estava interessado em nenhuma dessas coisas. Nenhuma. O interesse dele era integridade de caráter. Integridade de caráter. Se um homem é popular, no sentido secular, ou mundano, mas não é irrepreensível, provavelmente esse homem vai liderar com base na sua popularidade e não no seu caráter. Poderá se tornar em alguém que teme mais aos homens do que a Deus.
E vai ser um prejuízo. Porque no ministério, a gente tem que amar a igreja e o rebanho. Mas no ministério e tudo na vida, importa agradar a Deus, que é homens. Então, irmãos, primeiro aspecto, irrepreensível. Até aqui está claro, irmãos? Quando eu falo isso aqui para os irmãos, eu estou falando para mim mesmo, irmãos. Lembra que eu disse uma vez aqui, expondo Tiago, que a palavra nos esmaga? Ela faz isso mesmo. Ela nos esmaga, irmãos. Em seguida, o caráter da irrepreensibilidade ele vai ser melhor explicado em algumas áreas da vida. Ele tem que ser esposo de uma só mulher. O caráter ele chega na fidelidade conjugal. Verso 2 ainda. É necessário, portanto, que o bispo, pastor, presbítero, diácono seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. A fidelidade do homem à esposa, irmãos, é um dos testes principais que provam o seu caráter. Lamentavelmente, nós certamente conhecemos muitos líderes que caíram nessa área e tiveram que abandonar o ministério. Então, a fidelidade do homem à esposa é um dos testes que realmente provam e comprovam o seu caráter. E isso está relacionado ao homem em casa e tem a ver com o seu coração. Abramos as nossas Bíblias, por favor, em Mateus 5, versos 27 a 30. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Mandamento, né? Eu, porém, vos digo, Cristo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já o quê? Adulterou com ela. Agora olha a amputação radical. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, não seja todo o teu corpo lançado no inferno, e se a tua mão te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá o teu corpo todo para o inferno. Irmãos, a ideia é que uma e somente uma no coração, na mente do homem de Deus, no sentido das suas afeições, dos seus sentimentos, da sua entrega e do seu sacrifício, seja uma só mulher, a sua esposa. A sua esposa. Os olhos daqui, do coração, devem ser direcionados apenas para uma mulher, a sua esposa. Observe que o determinante numeral aqui, uma. Isso reverbera a ênfase na frase, né? Esposo de uma só mulher. Portanto, isso infere, irmãos, que o líder não pode ter grau de afeições íntimas com outra ou outras que não seja tão somente a sua esposa. Deve ser dedicado tão somente a ela. E é interessante porque essa fidelidade, dessa aliança conjugal, ela reflete exatamente, irmãos, a aliança de Cristo com a sua igreja. O modo como Cristo se entrega à sua igreja. Vamos ver Efésios, por favor, abra sua Bíblia, Efésios 5. Efésios 5, 32 e 33.
Efésios capítulo 5. Não vai dar tempo a gente trabalhar todos os critérios, tá, irmãos? As virtudes. A gente ainda vai partir para os momentos de oração individuais. E também eu tenho uma reunião 9 horas. Tá? Por isso que realmente não vai dar para a gente estender aqui, possivelmente, tá? Todo o capítulo, até o verso 7. Mas olha só, Efésios 5, a partir do verso 32 e 33. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite exatamente ao marido. A marido. Importante ainda ressaltar, irmãos, ainda nesse ponto, que essa qualidade de caráter inclui tanto homens casados como solteiros. Como solteiros. Isso não exclui. Nada no texto indica que o homem pode ser um homem mulherengo. Nada. Até o momento de assumir os votos conjugais, né? Depois, automaticamente, se torna marido de uma só mulher, consagrada e pura. Muito pelo contrário, os atos estabelecidos na juventude, quando não abandonados, muitas vezes eles vão influenciar o casamento. Eles vão para dentro do casamento. Se não forem tratados e abandonados, vão para dentro do casamento. Portanto, presbítero, pastor, diácono, é aquele que tem uma vida moral ilibida, né? Uma vida realmente íntegra, casado, envolvido com uma só mulher, um homem realmente de respeito. De respeito. Vejam que vocês, só no início desta leitura, versos 1 e 2, já receberam várias bagagens de critérios para observar, escolher e indicar homens de boa reputação. Vamos continuar? Olha só, verso 2. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Por temperante, irmãos, entende-se que é alguém que tem o real domínio de seus impulsos, viu? Quer na área, tanto a área íntima, né, sexual, quer seja na bebida, quer nas relações interpessoais. Esse homem, ele vai ser alguém que ele vai ter de lidar, por vezes, irmãos, com situações que são situações muito conflitantes. Muitas vezes ele vai ter de administrar crises de pessoas, de vidas. E para isso, ele precisa ser um homem equilibrado, para poder tomar decisões, e sábias decisões, sem afobações, e sem agir de forma impensada e de forma precipitada. Sendo assim, esse homem, ele precisa ser um homem sem excessos. Sem excessos. Ele é temperado. Temperado. Não sabe de onde vem o tempero, né? Então, o homem tem que ser esse homem exatamente dessa forma. Temperado. Homem sem excessos. Sem paixões excessivas. Temperante. E temperante vem de temperatura. É exatamente isso. Na medida certa. É uma pessoa na medida certa, equilibrada, saudável, temperante.
Por exemplo, se você não tem, né, uma doença de pressão, coisa do gênero, logicamente que você vai gostar de apreciar uma comida bem temperada, né? E assim deve ser. O homem deve ser na medida certa. Temperante. Temperante. Ah. Ele também tem que ser um homem sóbrio. Ou seja, ele sabe julgar. E a igreja precisa de presbíteros que saibam discernir as coisas, que saibam julgar as coisas retamente. Com causa justa, irmãos. Se não for assim, sabe o que vai acontecer? A igreja ela vai ficar desprotegida. Se esse homem não for sóbrio. A igreja ela vai ficar insegura. Se porventura tivermos aqui presbíteros que não sejam sóbrios. Ser sóbrio significa ser alguém prudente, sensato, equilibrado, disciplinado. Alguém que tem pleno controle dos seus domínios, dos seus impulsos. Ele não sai de si. Tá? Modesto. Modesto, irmãos, é alguém ponderado, alguém honesto, alguém decoroso, alguém humilde. Ele é modesto. Ou seja, ele não quis ser presbítero pelo status do cargo, pela posição perante a igreja e perante as pessoas. Ele quer, porque ele quer servir. Porque ele quer se doar à igreja. E ele sabe que só pode servir se for servir na dependência do Senhor com humildade diante de Deus. Portanto, quando você for aferir essas 3 qualificações no futuro candidato, se questione se ele é alguém frenético, se ele é alguém estressado, ou se ele é alguém calmo e acessível. Perceba se ele é alguém em que as pessoas o procuram para aconselhamentos, para serem orientadas. Se é alguém de confiança. Perceba e veja se a sua vida é controlada pelo Espírito Santo de Deus. Se demonstra equilíbrio, disciplina santa, e se é alguém humilde. Próxima característica, irmãos. Hospitaleiro. Pode bater na porta da casa dele que você vai ser bem recebido. Hospitaleiro. Mas lembre-se de uma coisa. Tudo tem a sua hora e o seu momento certo. Ele vai na casa do cidadão 4 da manhã, 5 da manhã. E avise antes. Você não vai querer invadir a privacidade do irmão e da sua família, né? Isso é insensatez. Né? Mas um presbítero hospitaleiro, irmãos, é aquele que está aberto a receber você na casa dele. Não necessariamente para hospedar, mas para conversar, para ler, para orar. Se necessário for, chorar com você. Mais que isso, o presbítero tem que ter um coração aberto, bolsa aberta, e quando necessário, tem que fazer isso mesmo. As portas da casa abertas. Hospitaleiro é alguém que tem prazer de ajudar as pessoas, de ouvir as pessoas, escutar as pessoas, de se sensibilizar com a dor dos outros, de ter empatia mesmo, de ajudar dentro das necessidades e dentro das possibilidades reais. Ele é hospitaleiro, ele gosta de pessoas, ele gosta de receber pessoas. Pastores, presbíteros e diáconos têm que amar a Deus e amar pessoas. Se não for assim, está no lugar errado. Pois não, diácono José?
Isso é verdade, José. Isso é verdade. Para nossa vergonha, né? Nossa vergonha. E sabe, José, quando eu disse aqui no começo, a gente está tratando de qualificações dos oficiais, mas isso tem que ser visto aonde? Em todos. Toda a igreja. Às vezes uma pessoa de fora recebe você, e uma pessoa de dentro da família da fé não te recebe. Isso é triste. Isso é muito triste. Então, tem que ser hospitaleiro, tá? Apto para ensinar. Ele procura conhecer, tem prazer em buscar conhecimento da palavra de Deus, tem prazer em expor a palavra de Deus, ele gosta de ensinar a palavra de Deus, ele gosta de discipular, ele aproveita as oportunidades. Alguém chegou lá no seu trabalho, né? Teve a oportunidade, fala do Evangelho com essa pessoa, apresenta a pessoa de Cristo, mostra a sua identidade, você é um cristão. Não precisa ser um pregador, mas tem que ser alguém que realmente apresente o Evangelho para as pessoas, apto para ensinar, que se qualifique, que busque conhecimento da palavra de Deus. Apto para ensinar. E apto para ensinar tanto pela palavra como pelo exemplo. A vida dele é um ensino. A vida dele apresenta Cristo para as pessoas. O modo como ele se comporta, o modo como ele fala, o modo como ele age, o modo como ele reage, apresenta Cristo para as pessoas. Apto para ensinar. Ensina tanto com palavras quanto por obras. Eu louvo a Deus, porque esta igreja, dos oficiais que ela dispõe, tem homens assim. Dispõe de homens assim. Eu tenho certeza disso. Dou graças a Deus por isso. E espero em Deus que Deus continue trabalhando em cada um, na vida de cada um, no coração de cada um. E levante outros. Levante outros. Para a glória de Deus e benefício do seu povo. Vamos lá. Outra característica aqui. Não arrogante. Não pode ser alguém orgulhoso. Não pode ser alguém teimoso. Igual prego torto, né? O prego torto, quanto mais você bate, mais torto ele fica. É assim. E nem pode ser obstinado, né? Irmãos, ninguém pode pensar que sempre tem razão. Né? Que é o dono da verdade. Que é o dono da razão. Só Cristo tem toda a razão. É por isso que a recomendação de Paulo, né? Pensem concordemente onde? No Senhor. Como Cristo pensa e diz. A razão não está nem em mim nem em você. Está na Bíblia. Está em Deus. Ele é o dono da razão. Então não pode ser alguém arrogante, soberbo, que acha que é o dono da verdade e o senhor das decisões. Não arrogante. Não arrogante. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós líderes vamos precisar dar meia volta com os nossos pensamentos, né? Achávamos que era melhor de uma forma, mas quando vamos avaliar, percebemos que alguém que está de fora enxerga melhor do que nós internalizamos isso e realmente percebemos que o melhor não é aquilo que pensávamos, mas que outro irmão realmente está de fora contemplou. Tem que ter humildade para isso. Por isso é que não pode ser arrogante. Não é do meu jeito, não é a minha maneira. Não é o meu gosto, não é a minha preferência.
mas é o que a Bíblia diz. Não irascível e nem violento, porém cordato. Meus irmãos, lembrem-se disso. Não pode ser uma pessoa que se ira com facilidade. Ele não pode ser aquele que tem explosões de ira, ou uma pessoa áspera, ácida. E usar desculpas, né? Como, não, eu sou colérico, eu tenho sangue nas veias, né? Eu não tenho sangue de barata. Essa desculpa aí, irmãos, lamento lhe dizer, mas esse tipo de desculpa não combina para um cristão. Deus nos chamou a que sejamos mansos. Mansos. Não irascível e nem violento, porém cordato. Não violento, viu, irmãos? Nem com palavras e nem com atos. Ele não deve ser alguém que fica golpeando os outros, deferindo golpes contra o seu próximo. O presbítero, o pastor, o diácono não pode agredir as pessoas com palavras e atitudes. Ele não pode ser rude com as ovelhas, tá? O presbítero é alguém que atrai as pessoas, irmãos, por sua doçura, por sua graça, pelo desejo realmente de ajudar as pessoas, se importar com elas. Na hora da aflição, as pessoas correm para o presbítero. Ele tem que demonstrar essa característica. Por que isso é importante? Porque uma pessoa violenta, ela agride, ela humilha o outro. Ela machuca os outros. Uma pessoa violenta, ela afasta os outros do seu convívio. Afasta, irmãos. Ninguém consegue viver com uma pessoa assim. Se torna uma opressão. Não violento, porém cordato. Por cordato, significa alguém que é amável. Uma pessoa que luta pela paz. Não promove guerras. Ele não gera conflitos. Ele é um pacificador. É um construtor de pontes para unir e juntar pessoas e não separá-las, tá? É alguém que promove reconciliação. E reconcilia as pessoas. Não é alguém que lança mais lenha, tá? Mas é alguém que chega para apagar o fogo. Jogar o extintor mesmo para apagar o fogo. Ele não vai colocar mais lenha. Portanto, tem que ser essa pessoa, cordata. Pessoa carinhosa, né? Que chega, que pergunta, que demonstra cuidado, empatia, se coloca à disposição. Muito bem. Há outras características aqui, irmãos, mas eu não vou me deter pelo menos até aqui, porque o nosso tempo já está realmente bem avançado, né? Já passamos das 8 horas, mas que nós possamos observar estes atributos, porque são atributos que não podem ser desprezados, não podem ser ignorados, não podem ser simplesmente contemplados e apreciados, mas são atributos que realmente nós precisamos trabalhar em nós, na igreja, e enxergar também em homens que são vocacionados pelo Senhor. E, como o George falou, né, são atributos que precisam ser vistos de forma constante. Não pode ser vistos e contemplados apenas antes da pessoa ser eleita. Depois que é eleita, ela, pronto, agora eu não preciso realmente viver dessa forma. Não. Tem que ser algo que deve marcar o cristão, sobretudo o líder. Que Deus nos abençoe, irmãos.
para que sejamos cristãos assim, a cada dia. Eu sei que todos os dias Deus está trabalhando no meu e no seu coração, na minha e na sua vida. Algumas vezes eu sei que você passou por algum local, você viu lá, vamos dizer assim, algum cone colocado, alguma coisa, e o seguinte escrito: estamos em obras. Eu e você estamos dessa forma também. Estamos em obras, irmãos. Deus está trabalhando em cada um de nós, nos tornando a imagem do seu Filho. Não nos achemos melhor do que ninguém, porque não somos. Todos nós somos carentes da graça de Deus. Todos nós. E Deus nos ajude, irmãos, nesse intento. Amém. Alguma colocação, alguma pergunta? Se não há, nesse momento nós vamos partir para as orações individuais. E eu quero facultar a palavra aos irmãos, alguém que queira compartilhar algum motivo de oração, pode ficar à vontade para que nós, nas nossas orações individuais, estejamos colocando diante do Senhor seu motivo de oração.